Hello, jovens! Eu resolvi essa prova aqui a pedidos de uma aluna, tá? Eu já falei pra vocês que quando vocês quiserem que resolva uma prova é só me mandar o PDF e eu faço pra vocês a resolução. Essa prova é da FAMEMA, é da Faculdade de Medicina de Marília, do vestibular 2020. Porém, a prova, ela aconteceu dia 8 de dezembro de 2019. Vamos lá, então, para a primeira questão. A primeira questão fala de ciclo celular. E o exercício traz na consigna pra gente que o ciclo celular corresponde ao conjunto de transformações que ocorrem em uma célula desde sua formação até o momento em que sofre mitose e origina duas células filhas idênticas. O ciclo é composto por intérfase, que é dividida em G1, S e G2, e a mitose é dividida em prófase, metáfase, anáfase e telófase. Não precisava trazer essas fases aqui, gente, isso é obrigação a gente saber, tá? Mas, de qualquer forma, eu coloquei aqui embaixo o que a consigna trouxe pra gente, que a gente sabe. A intérfase, ela tem os períodos de gap, G1, gap 1, S de síntese e gap 2. E a mitose tem prófase, metáfase, anáfase e telófase, tá? O que a gente sabe sobre essas fases? Já vou explicar aqui, depois a gente vê as questões. Que em G1 existe um crescimento celular, a célula dobra de tamanho, ela duplica as suas organelas, as suas proteínas, tudo que for necessário para que essa célula possa então crescer e formar duas células, tá? Se dividir e formar duas células. Mas no S é onde acontece a duplicação do DNA. Então, G1 duplica tudo, menos DNA. E no S duplica só o DNA. No G2 há um crescimento, mas é um crescimento menor. O que acontece de mais, assim, forte aqui é essa questão do reparo. Para você reparar danos e evitar que essa célula se multiplique com erros, causando, então, gerando células mutantes, tá? Que é uma observação aqui que eu coloquei que também fala depois no exercício. No início do desenvolvimento embrionário, ou seja, logo depois da fecundação, da formação do zigoto, as células quase não gastam tanto tempo em gap 1 e gap 2, porque elas, entre aspas, não precisam crescer e sim multiplicar-se. Então, logo no começo, como que um embrião ele é formado tão rapidamente, né? Questão de dias. Porque essa célula, ela passa por sucessivas divisões celulares. Então, as células não gastam tempo em G1 e G2. Basicamente, o ciclo celular ele é S e a divisão celular, tá? Na divisão celular do tipo mitose, a gente tem a prófase. O que acontece a prófase? Eu preciso liberar os cromossomos do núcleo para eles se direcionarem ao meio da célula e se dividirem. Então, para isso, eles começam a se condensar. Existe a separação dos centríolos. Essa separação dos centríolos vai formar o fuso mitótico. E existe o desaparecimento da carioteca. Na metáfase, a condensação dos cromossomos, ela atinge o máximo, o pico máximo. É possível ver esses cromossomos em microscópio, tá? Eles estão no auge da espiralização. E esses cromossomos se alinham no meio da célula para depois, então, se dividir, tá? Então, alinhamento na placa equatorial. Na anáfase, eu tinha colocado aqui separação dos cromossomos homólogos, não é? Homólogos, gente, isso aqui que eu risquei é o que acontece na meiose, tá? Porém, o exercício, ele tá falando de mitose. Então, na anáfase, a separação das cromátides irmãs. E na telófase, há, de fato, então, a separação, estrangulamento. Esse estrangulamento da célula em duas é o que a gente chama de citocinese. Separou a célula, eu tenho que desfazer o que aconteceu na prófase. Então, se aqui condensou cromossomos, aqui descondensa cromossomos. Se aqui desapareceu a carioteca, aqui reaparece as cariotecas, tá? Então, na telófase, a célula volta ao seu formato original, por assim dizer. Então, veja só, na letra A, pergunta, qual das 7 fases do ciclo celular a célula sofre intenso crescimento? G1. Em qual das 7 fases é possível verificar cromossomos condensados ao máximo? Metáfase. No início do desenvolvimento embrionário de muitos animais, o ciclo normalmente consiste em S e divisão celular. Que fenômeno marcante ocorre na fase S? Síntese de DNA, ou duplicação do DNA. A partir do zigoto, quantas mitoses são necessárias para gerar um embrião com 16 células? Fiz um esquema aqui bem basiquinho, só pra gente entender. Visualizar, na verdade, né? Mitose, uma célula se divide em duas se divide em quatro se divide em 8, então cada uma sempre se divide em duas. Claro que as proporções das minhas células aqui, elas não são reais. Então, pensando em um zigoto, quantas mitoses ele vai passar até ele atingir 16 células? Uma forma 2 células, depois forma 4, depois forma 8, depois forma 16. Então, 1, 2, 3, 4 mitoses, beleza? Respondemos a primeira questão. Segunda questão, fala dos tumores malignos, do câncer. Eles podem se desenvolver em diferentes órgãos do corpo humano, como pele, próstata, mama, fígado, entre outros. Tais tumores podem ser tratados utilizando diferentes estratégias médicas, desde o uso de medicação até intervenções cirúrgicas.
Para o controle de alguns tipos de câncer, podem ser utilizados inibidores do fator de crescimento endotelial vascular. Então, isso aqui, gente, provavelmente são enzimas, né, ou outros mediadores químicos, que faz o quê? Crescer o endotélio vascular. Vascular lembra vasos sanguíneos. O que é endotélio? Endotélio é a camada celular interna de vasos sanguíneos. Ou seja, existem fatores que levam ao crescimento de vasos sanguíneos. Crescimento, desenvolvimento de vasos sanguíneos é o que a gente chama de angiogênese. Angiogênese. Tá? Então, existem fatores que auxiliam a angiogênese acontecer. E existem inibidores que inibem a angiogênese, tá? Qual que é a relação quando a gente pensa em vasos sanguíneos e câncer? Isso já é uma primeira coisa para a gente pensar. Então, uma coisa que tem que ter bem em mente, gente. Todo o nosso corpo, ele é formado de órgãos, que é formado de tecidos. Todos os nossos tecidos, eles precisam de quê? Oxigênio e nutrientes. Como que existe a supressão, né, dessa demanda? Como que a gente consegue levar oxigênio e nutrientes para todo o corpo? Através dos vasos sanguíneos. Então, os vasos sanguíneos mantêm o nosso corpo vivo, por assim dizer. O que é um câncer, um tumor? É uma massa de células tumorais, ou seja, de células mutantes, que não realizam a sua função de forma correta, que atrapalham a função das células sadias. E para estar vivo, digamos assim, para um câncer ser um câncer, ele tem que estar recebendo nutrientes. Ou seja, por que os tumores malignos, eles podem ser tratados e prevenidos se eu tiver inibidores de crescimentos endoteliais vasculares? Porque se eu não tiver vasos sanguíneos crescendo, se eu não tiver angiogênese, eu não tenho a nutrição e a oxigenação dos tumores, tá? Então, essa é a relação que a gente tem que fazer. Mas vamos na pergunta. Letra A. O câncer de pele do tipo melanoma apresenta grandes possibilidades de provocar metástase. Qual fator ambiental pode favorecer o surgimento desse tipo de câncer? E o que é metástase, tá? Câncer de pele, gente, principalmente sol. Mas exposições em raio-x e câmeras de ultravioleta artificiais, como por exemplo, câmaras de bronzeamento, tá? Também são fatores que podem levar ao surgimento de câncer de pele. Então, assim, a principal causa é de fato a exposição ao sol. Mas se eu tiver outros elementos que estejam prejudicando e alterando a função e o DNA das minhas células epiteliais, eu posso ter o surgimento de câncer também. E a gente não pode descartar o fator hereditário, tá? Então, o fator hereditário, ele também deve ser mencionado nessa questão. E o que é metástase, gente? Metástase é quando um câncer, ele libera algumas células mutantes para a corrente sanguínea ou pelos vasos linfáticos e atinge outros órgãos. Por exemplo, eu tinha câncer no pulmão e agora eu tenho câncer no intestino. Então, vejam que células tumorais, elas saíram, se deslocaram e foram parar em outro sítio, em outro órgão, tá? Vou deixar aqui um pouquinho para vocês olharem a resposta, a sugestão de resposta. Questão B. Por que inibir a formação do endotélio pode inibir também o crescimento de um tumor? Então, foi o que eu falei para vocês, né? Se a gente não tiver crescimento de endotélio, a gente não tem nutrientes nutrindo esse câncer, esse tecido maligno. E aí, esse tecido, ele morre. Então, eu fiz uma sugestão de resposta para essa questão aqui embaixo. Vou colocar aqui para vocês, ó. O que eu coloquei nessa sugestão? O endotélio é a camada de células que reveste internamente os vasos sanguíneos. Enquanto tiver crescimento endotelial vascular, aí entre parênteses, angiogênese, existe aporte de nutrientes para o crescimento e desenvolvimento de tecidos humanos. O crescimento de um tumor também depende do suprimento de nutrientes e oxigênio. Ou seja, os inibidores como o VEGF, que ele fala lá em cima, eles impedem a angiogênese, e se impedem a angiogênese, consequentemente, impede o crescimento de tumores sólidos, tá? Então, uma sugestão aí para essa resposta. Vocês podem procurar artigos na internet que falem da relação de vasos sanguíneos, né? Ou essa questão mesmo, os fatores de crescimento endotelial vascular e a supressão de tumores malignos, beleza?
Voltando, então, aqui, essa a gente concluiu, questão 6. Questão 7. Um pesquisador realizou um experimento com flores de uma espécie de tomateiro. Ele dividiu as plantas em 2 lotes. Aí eu fui esquematizando os lotes para ficar mais fácil da gente visualizar, tá? No lote 1, as flores ficaram expostas sem nenhuma cobertura. Então, coloquei flores expostas sem cobertura, abelhinhas chegando. No lote 2, as flores ficaram cobertas com uma gaze. Então, coloquei a gaze aqui. As abelhas conseguem chegar até a gaze, mas não conseguem chegar diretamente na flor. Gente, eu fiz um esquema bem simplesinho. Eu vou aproximar aqui. Só pra gente lembrar que... Deixa ele focar aqui, aí. Só pra gente lembrar que na reprodução de uma angiosperma, a gente tem aqui no meio o gineceu, que é o órgão reprodutor feminino. Tá? Então, quando o pólen é depositado aqui no gineceu, esse pólen, ele vai cair, vai formar o tubo polínico, vai liberar a célula, o núcleo espermático. Esse núcleo espermático vai fecundar os óvulos que estão aqui dentro, tá? Então, aqui embaixo até eu fiz um esqueminha, ó. Esse aqui é o gineceu, essa estrutura inteira redondinha é o ovário e aqui dentro estão os óvulos que a gente chama de oosferas. Então, qual é a ideia? Que o pólen, ele forme o tubo polínico e que o núcleo espermático chega aqui dentro formando, então, fecundando, então, tá? Quando há fecundação, eu fiz um outro esquema aqui. A fecundação, a formação de um zigoto é a formação de uma semente. Então, o que é a semente? É o embrião. É a união de um núcleo espermático mais a oosfera formando um zigoto. Então, toda semente é em embrião, tá? E o que é um fruto? Um fruto verdadeiro é quando esse ovário, ele é transformado pós a fecundação em um fruto, tá? Então, ele vai perdendo seus apêndices e vai se transformando em um fruto para quê? Para proteger os embriões. O fruto protege o embrião, o fruto protege a semente, ok? Vamos direto para as questões, tá? Questão A. Qual o papel das abelhas na formação dos tomates? É polinização. O que provavelmente atraiu abelhas até as flores do lote 2, sendo que elas estavam cobertas? Aí eu coloquei aqui, o que atrai a abelha em uma flor? A cor, o cheiro, o pólen, o néctar. Só que aqui elas não conseguiam chegar até o pólen e o néctar. Então, o que estava atraindo? Provavelmente a cor e o cheiro dessa planta, tá? Se elas estavam bem cobertas ainda por uma gaze, né? Ele fala ali que é uma gaze porosa. Então, sobretudo, o cheiro que estava atraindo essas abelhas no lote 2. Questão B. Explique o mecanismo fisiológico que relaciona a formação de frutos maiores à formação de um maior número de sementes. Porque ele termina de falar ali que o lote 2 teve fruto menor, poucos frutos, poucas sementes, e em comparação ao lote 1. O lote 1 teve mais frutos, maiores e com muitas sementes. Então, qual é a relação de um fruto maior para maior sementes? Ué, o que a gente falou aqui? Que o fruto é o quê? O fruto, ele protege o embrião, ele protege a semente. Então, se as sementes são embriões, né, ou seja, resultado da reprodução sexuada após polinização, logo, no lote 1, teve o maior número de abelhas, por não estar cobertos, a polinização foi mais efetiva. E maior número de óvulos foram fecundados. Se maior número de óvulos foram fecundados, eu formei mais embriões. E para abrigar mais embriões, o ovário tem que se expandir. E após sucessivas transformações induzidas por hormônios ao desenvolvimento do fruto. Ok? Vou parar aqui um pouquinho para quem quiser, então, olhar a sugestão dessa resposta. Última questão, questão número 8, é uma questão de genética, mas ele explica bem certinho pra gente o contexto. Em 1990, os pesquisadores ingleses identificaram um gene no cromossomo Y necessário para o desenvolvimento dos testículos. Eles denominaram o gene de SRY, região determinadora do sexo do Y. As características bioquímicas, fisiológicas e anatômicas que distinguem machos e fêmeas são complexas, e vários genes estão envolvidos no seu desenvolvimento. Na verdade, o SRY codifica uma proteína que regula outros genes de diversos cromossomos. Tá, então, o que ele falou pra gente? Que existe um gene chamado SRY e que esse gene fica em uma porção do Y, tá?
Quem que tem Y? Quem é XY? Meninos, eu coloquei de cabelinho em pé aqui só para ficar didático pra gente entender, tá? O que esse gene que tá no Y faz? Faz desenvolver os testículos. Ou seja, define que a criança que nasceu é um homem. A gente nasce homem ou uma mulher, com testículo ou com ovários, útero e vagina, tá? Então, nesse sentido, a gente tem que já ter isso em mente, a interpretação do que o exercício trouxe pra gente. Questão A, antes de eu explicar isso aqui. Ele pergunta, quais gônadas formará uma criança portadora da deleção do gene SRY? Então, primeiro, o que é gônada? Gônadas são os órgãos produtores de gametas. Quem são as gônadas humanas? Testículos nos homens e ovários nas meninas, nas mulheres, tá? Então, o que faz a gônada ser testículo é o SRY. Então, é isso que a gente já tem de informação. Então, vejam só, vamos voltar para a questão. Quais gônadas formará uma criança portadora da deleção do gene SRY? Se ela é portadora da deleção do SRY, quer dizer que ela é uma criança XY. Porque se eu não sou XY, como que eu vou ser portadora de uma deleção? Ela é XY, porém ela não tem esse gene, ela não tem o SRY. E se ela não tem o SRY, ela não tem testículos. Então, ela é XY, mas ela não é homem, ou seja, ela não nasceu com testículos. Então, vejam só, quais gônadas formará uma criança portadora de deleção do gene SRY? Criança sem SRY, sem testículos, forma ovários. Porém, esses ovários não são funcionais, ok? O que significa isso? Que não produz hormônios, pois ela é XY, ela não tem o segundo X para produzir os hormônios, gente. Então, ela vai ter que passar por tratamentos hormonais durante a vida, mas ela é XY, mas é mulher, porém não produz os hormônios da mulher em dose suficiente, progesterona e estrogênio, e ela vai ter que fazer, então, vai ter que tomar, então, como que a gente fala? Esqueci o nome. A suplementação com hormônios, tá? O tratamento hormonal. Aí, a segunda pergunta é assim, qual será o fenótipo dessa criança em relação aos órgãos genitais? Ora, a criança, ela é XY, mas ela nasce com vagina, útero e ovários. Ela é do sexo feminino. Então, ela é XY, mas é feminino. Muito louco, né? Essa condição, gente, se chama disgenesia gonadal XY ou síndrome de Shire. É uma coisa bem interessante da gente pesquisar e ler, tá? Mesmo que eu nunca tivesse ouvido falar de disgenesia gonadal, porque não é uma coisa que a gente fica falando em sala de aula. É uma condição bem peculiar que não é tão comentada assim nos livros didáticos do ensino médio. Mas mesmo se eu nunca tivesse ouvido falar disso aqui, pelo que ele falou na consigna, a gente fazendo esse esquema aqui, a gente já interpreta essa questão, tá? Então, sempre vocês prestem atenção. Eu não preciso saber de tudo, ter lido tudo. Eu preciso saber interpretar muito bem o que o exercício está trazendo pra gente. Agora, olha a segunda pergunta. Ele fala assim, uma criança XY é portadora da deleção do SRY apenas em parte das suas células somáticas. O que são as células somáticas? Que não são os gametas. Todas as células do nosso corpo, menos gametas, tá? Então, eu tenho essa deleção em algumas células do meu corpo, não em todas. Para que isso seja possível, a mutação deve ter acontecido no espermatozoide produzido pelo pai, no núcleo do zigoto ou durante o desenvolvimento embrionário. Gente, se só em algumas, obviamente, né, que essa mutação aconteceu durante o desenvolvimento embrionário, porque senão todas as células seriam iguais, ok? E é isso, então, que a gente tem para essa questão. A gente conclui mais uma correção. Podem mandar, meus queridos, quantas vezes vocês quiserem, precisarem. Só manda para mim a prova em PDF que eu resolvo para vocês e a gente faz os comentários. Espero que vocês tenham gostado, bons estudos, fiquem bem, fiquem em casa, contem comigo, deixa o like, indica para um amigo e um beijo!